Paz, amigos. Quando o assunto são 144 mil, surge novamente a questão se é um número literal ou simbólico. Eu quero começar esse assunto trazendo aqui uma referência de Mateus, no capítulo 14, versos de 13 a 21. Ali fala que Jesus alimentou uma multidão e eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, digamos que tivesse entre 15 a 20 mil pessoas e era uma multidão. Se esse número representa uma multidão, o que seria uma grande multidão? E por que estou trazendo isso? Justamente porque no capítulo 7 de Apocalipse, quando fala dos 144 mil, João, depois dessas coisas, depois de mencionar os 144 mil, ele fala que ele viu uma grande multidão que não podia ser contada. Muito bem, queridos, olha só que coisa interessante. E se eu mostrar para você nesse vídeo que essa grande multidão são os mesmos 144 mil? Isso mesmo. Eu quero que você analise comigo. Parece óbvio separar, né, 144 mil da grande multidão, mas quando você começa a analisar ali todas as características da grande multidão, e eu vou ler para vocês, então você começa a notar que é exatamente a experiência dos 144 mil. Agora o que é curioso é o seguinte: João, ele não viu os 144 mil, ele viu uma grande multidão. E o que acontece em relação a esse número, no capítulo 7 de Apocalipse, e aqui no verso 4, o profeta diz: "E ouvi o número dos selados." Veja bem, queridos, ele ouviu o número dos selados. Se você está no estádio de futebol, por exemplo, num evento, com 40, 50 mil pessoas, você tem condições de contar a olho nu essas pessoas? Você tem condição de saber quantas pessoas tem no estádio? Claro que não, mas você ouve ali a administração, né, o narrador, ele dizer, através da bilheteria, que o número de pessoas presentes naquele evento. Então, isso aconteceu com João, algo muito semelhante. E João não podia contar essa multidão, mas ele ouviu, o anjo disse para ele: "Olha, João, são 144 mil os assinalados." Então veja bem, queridos, aí surge novamente a pergunta: se ele ouviu, é um número literal ou simbólico? Nós vamos tirar essa dúvida, eu acredito, embora a minha intenção não seja impor se isso é literal ou simbólico. Eu tenho minha convicção, mas não vou impor a minha opinião. Muito bem, queridos, falando a respeito de tribos, porque aqui fala que eles são das 12 tribos dos filhos de Israel, isso aqui começa a partir para um lado que parece literal, 12 tribos descendentes realmente de Abraão, mas veja só, Jesus fala das tribos, mesmo em relação aos perdidos. Mateus capítulo 24, verso 30, diz que os perdidos são de todas as tribos da terra, e eles se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então veja bem, e falando ainda de tribos, ou de judeus, né, israelitas, em Romanos capítulo 2, versos 25 a 29, quebra esse tabu de judeu ser questão literal, né, ser descendente de sangue de Abraão. Ali fala que judeu é sinônimo de povo de Deus, aquele que obedece à lei de Deus, à vontade de Deus, ele é um judeu. Isso está em Romanos, no capítulo 2, versos 25 a 29. E também falando de israelitas, né, usando a expressão israelitas, em Romanos 9, versos 6 a 8, especialmente o verso 8, deixa claro que israelita é aquele que abraça a nova aliança de Deus, ele faz agora parte do povo de Deus, ele se torna um israelita. E Paulo ainda deixa claro em Gálatas, no capítulo 13, verso 29, que se sois de Cristo, sois descendente de Abraão. Então está resolvida essa questão das tribos. Afinal, a cidade santa, ela terá 12 portas, e cada porta com o nome de uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, cada companhia de 12 mil, aqui no caso, entrará por uma porta. Queridos, então, a respeito de ser literal ou simbólico, é interessante analisar que a grande multidão, no verso 9 de Apocalipse 7, ele fala: "Eis aqui", ele viu uma grande multidão a qual ninguém podia contar. E quando você começa a analisar de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, veja bem, aqui já dá uma pista que essa multidão são 144 mil diante do trono. Apocalipse capítulo 15 fala que eles estão diante do trono. E também
nós temos aqui outras características, e a principal delas, se você ler todo o capítulo, você vai ver, mas a principal é no verso 14, diz: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa grande tribulação é o tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, mencionado em Daniel capítulo 12. Então nós vemos aqui: por isso estão diante do trono de Deus, verso 15, o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, falando da praga do sol, que embora queimará os ímpios, os justos sentirão o calor, mas não serão afetados de maneira a se queimarem. Então veja bem, toda essa experiência aqui é a experiência dos 144 mil, e terminando aqui no verso 17. Então, eu quero ler agora para você, no livro Grande Conflito, e na página 649, falando a respeito dos 144 mil, e o texto começa assim: ninguém a não ser os 144 mil pôde aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro, Apocalipse 14, 1 e 1 a 5, Apocalipse 15, 3, e agora as referências de Apocalipse 7, 14, da qual João viu a grande multidão. Essas referências aparecem aqui no Grande Conflito, sendo atribuídas aos 144 mil. E veja bem, e começando aqui a partir do verso 15, não é? Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. Então, e aqui, a partir do verso 15 até o verso 17, fala toda essa experiência dos 144 mil, não é? E justamente no Apocalipse, essa experiência está sendo atribuída àquela grande multidão que não podia ser contada. E como eu disse no começo, se você está num grande estádio com 50 mil pessoas, você consegue contar essa multidão? Nós vimos aqui que também no livro de Mateus já foi considerado uma multidão aquelas pessoas a qual Jesus multiplicou os pães e peixes, no máximo 20 mil pessoas. Então, se 20 mil pessoas são uma multidão, uma grande multidão seria quantas mil pessoas? Claro, 144 mil, biblicamente falando, é uma grande multidão. Agora, queridos, parece um número muito pequeno em relação aos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, mas se você analisar a questão seguinte: quais são as características do resto da semente da mulher de Apocalipse 12, 17? Eles têm duas características principais. Eles guardam os mandamentos de Deus, está lá no Apocalipse 12, 17, e eles têm o testemunho de Jesus. Veja bem, para encontrar nesse mundo pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, queridos, vai dar trabalho. Esse número, sendo literal, vai dar um trabalho tremendo, muito grande, vai ser muito difícil encontrar 144 mil pessoas com essas duas características. Hoje as igrejas estão lotadas, as pessoas estão aderindo ao cristianismo, e nós vamos chegar num tempo que o cristianismo vai ganhar tanto poder que vai parecer que o diabo ele estará convertido. Não é? Porque nós veremos conversões em massa, isso está previsto, e haverá uma grande e enorme ordem mundial, e o cristianismo ele vai dominar, mas é um cristianismo falso, infelizmente, um cristianismo apostatado, e aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá e guardam os seus mandamentos, está previsto uma perseguição para eles. Como sempre, o povo de Deus, sempre que se apostatou, passou a perseguir aqueles que reprovavam o pecado, que queriam seguir por um caminho estreito. A história ela vai se repetir. Então, queridos, agora eu quero trazer algumas referências aqui a respeito dos 144 mil ainda, no Espírito de Profecia, e você vai analisar se essas referências aqui se trata de um número literal ou simbólico. Veja bem. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e atenderam à voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto.
Primeiros Escritos, página 15. Então aqui tem duas classes nesse tempo que as pragas estão caindo. Os 144 mil, que são os santos, e os ímpios. E aqui fala os santos vivos em número de 144 mil, página 15 do Primeiros Escritos. Outro texto, vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu, um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado, voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito, fecha-se a porta da graça. Isso está no Primeiros Escritos, página 279. Outra referência do Espírito de Profecia, e você que não conhece o Espírito de Profecia, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, 10 fala a esse respeito, né? Ali sobre um mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Queridos, só dá para ser um quadrado perfeito se tiver 12 companhias de 12 mil. Então, somando ao todo 144 mil. E então, novamente, quero ler o texto, Primeiros Escritos, página 16. Ali sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outras não tanto. Um outro texto fala, o Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou a sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia, vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil, Primeiros Escritos, página 19. Queridos, através desses textos você consegue chegar a uma conclusão, porque nós somos aconselhados a estudar esse assunto, e no tempo certo ele seria compreendido. Eu espero que esse assunto tenha contribuído para que você realmente possa se preparar para as cenas finais. Esse é um assunto que deve ser estudado, é muito importante, e realmente ele traz uma luz para nós e uma advertência. Mas, voltando a dizer o que eu falei a respeito de encontrar esse número, vai dar trabalho, queridos, porque eles precisam guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Fica a dica, um abraço para você, até o próximo vídeo.